vidro e de repente chega o príncipe e dá um beijo nela. Então, se a gente for pensar, os próprios contos de fadas têm essa questão da violência. Mas 19% falam que já foram agredidas. Mas quando especificado o que é violência, você já sofreu tapa, você já sofreu empurrão, você já foi chamada de feia, de burra, de gorda, 49% das mulheres falam que sim. Então, isso é muito preocupante. 1 em cada 3 mulheres no mundo já foi agredida. Os números eu não coloquei aqui, mas eu os tenho. Pelo Disque 180, que é o número de denúncias para o Brasil inteiro de violência doméstica, em 2014, esse número foi de 52 mil denúncias. Em 2015, pulou para 76 mil denúncias no Brasil. Um aumento mais de 44%. Significa que a violência aumentou? Não sei. Pode ser que sim, mas também pode ser que a mulher ela tenha mais coragem para denunciar. E é por isso que a gente precisa de eventos como esse, para que as mulheres saibam dos seus direitos e denunciem mais. Eu vou falar um pouquinho, porque quando entrou em vigor a Lei Maria da Penha, muita gente falava, mas ela é inconstitucional, poxa vida. Não fala que homem e mulher são iguais perante a lei, os dois não têm os mesmos direitos e deveres? Mas uma coisa a gente tem que pensar. Há uma diferença biológica. Então, o homem ele é cromossomo XY, a mulher é cromossomo XX. Então, nós temos o sexo feminino e o sexo masculino. E o que é diferença de gênero, né? Todo mundo me pergunta, e eu também me perguntei isso quando eu fui trabalhar com isso. A violência de gênero é estabelecer culturalmente papéis para as mulheres. O homem, ele é forte, ele não pode chorar, ele tem que ser viril, ele tem que ser predador de mulheres. A mulher, ela tem que ser recatada, ela tem que ficar em casa, ela tem que saber cozinhar, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que ser frágil. Então, isso não veio junto com o sexo. Isso foi construído culturalmente. E essa questão de gênero, ela fez com que os homens tivessem mais poderes do que as mulheres. Então, as mulheres, elas, como ficavam em casa, elas eram tidas como propriedades desses homens. Até pouco tempo atrás, no Código Civil de 1916, a gente tinha o débito conjugal. Era um dos deveres do casamento a mulher satisfazer a lascívia sexual do seu marido. E se ela não o fizesse, não estava cumprindo os papéis de mulher. E por isso cabia até uma separação ou um divórcio. Então, o que é a violência de gênero? As mulheres, elas são historicamente tratadas como inferiores pelos seus parceiros. Elas são vistas, muitas vezes, numa sociedade como um mero objeto, como um pedaço de carne, como uma coisa em que o homem tem o direito de propriedade sobre esse corpo. Na minha vara, na atuação exclusiva, como eu ouço todo dia caso de violência, já fiz mais de 3.600 audiências, o réu muitas vezes ele fala assim, bati mesmo, mas é porque ela não fez o almoço. Bati porque ela estava conversando com a vizinha. Bati porque ela estava no Facebook conversando com homens. Isso não pode, isso não é direito. Então, vejam a situação em que a mulher, ela é controlada. Por quê? Numa sociedade, ela já começa apanhando dos pais. Então, o pai e a mãe corrigem aquela criança, falando, isso, eu vou te bater porque você está fazendo coisa errada. Agora você vai fazer a coisa certa, então eu te bato para mostrar que você está fazendo uma coisa errada. Quando ela cresce, o marido bate e ela entende aquilo como uma prova de amor. Nossa, ele gosta de mim. Ou ele vai buscar todo dia lá na escola. Nossa, ele é ciumento. Nossa, ele cuida de mim. Isso é legal. Mas não é. Isso é perseguição. Isso é uma forma de controle. Ele quer minha senha do Facebook. Agora está muito na moda isso. Ele quer olhar minhas mensagens de WhatsApp. É porque ele gosta de mim. Mas não é bem isso. É uma forma de controle. Então, a violência de gênero, ela é exatamente isso. As mulheres, elas são tratadas como inferiores pelos seus parceiros. Eles querem ter o controle do corpo, da vida, do pensamento dessa mulher. E quando ela sai desse modelo, que ele entende como certo, ela apanha. Então, por isso que foi necessário a criação de uma lei de proteção para as mulheres, para que haja, de fato, a igualdade. Quero que vocês vejam aqui, eu vou minimizar aqui e colocar para a gente entender bem o que é violência de gênero.
O problema do gênero é o gênero, na verdade. Tá, vamos pensar em um negócio aqui. Existem duas caixas. Uma caixa para meninos e uma caixa para meninas. Do começo ao fim desse vídeo, vamos pensar nessas caixas. Quando descobrem nosso sexo por meio de ultrassom ou quando a gente nasce, nos é dada uma dessas caixas. Dentro dessas caixas tem um manual de instrução com normas que nos são impostas sobre como ser um menino e como ser uma menina. Quando eu nasci, me deram a caixinha das meninas. E o que tinha nessa caixinha? Dentre várias outras coisas, tinha que eu precisava gostar de rosa, eu tinha que usar vestido, eu tinha que ser quieta, tranquila, delicada, sentar direito, brincar de casinha, brincar de boneca. É como se isso fosse um treinamento para quando essa menina se transformar numa mulher. Brincar de casinha para cuidar de uma casa, brincar de boneca para ser mãe, usar vestido, querer passar maquiagem, pintar a unha e se transformar no que se espera de uma mulher. Eu era uma criança muito ativa, até que eu gostava de brincar de boneca, mas eu preferia brincar com uma bola, subir em árvore, pular muro. Eu tava sempre cheia de roxo na perna, com o cotovelo ralado. Eu pensava que desperdício usar um vestido ser uma roupa desconfortável que não te possibilita subir numa árvore, por exemplo. Além de que eu achava meio feio um pedaço de pano reto. Até hoje eu adoro a seção masculina de roupa infantil, porque eu tenho 1,58 m, mas gosto, admiro, desejo. Aí, certa vez, quando eu ainda era bem pequenininha, eu olhei aquela caixa dos meninos e pensei, poxa, não é justo isso aí. Aquela caixa é muito mais legal, é muito mais divertida, tem muito mais a ver comigo. O manual de instrução daquela caixa diz que a gente pode correr, pode brincar de bola, pode pular muro, pode subir em árvore, pode usar calça e camiseta, que a gente é forte, a gente é corajoso, a gente é importante, a gente vai crescer e vai ser muito massa. Eu não sabia ainda o que significava privilégio, mas eu já olhava para aquela caixa dos meninos e pensava, não tá certo isso aí. Aí eu pensei assim, bem, minha caixa das meninas, não gosto muito dela. Existe uma outra caixa, gostei um pouquinho mais. Vou seguir esse manual de instrução então. O que eu preciso fazer pra receber essa caixinha tão legal que eu queria tanto ser um menino? E eu acreditei naquilo ali com toda a força do meu pequeno ser e cheguei até a pensar que um dia eu iria me tornar um homem quando eu crescesse. Eu não tinha bem essa ideia na minha cabeça que eu me tornaria um homem, mas eu pensava que a minha voz ia engrossar. Isso não aconteceu mesmo, como vocês podem perceber, que eu ia ter barba, porque essa era a ideia que eu tinha de meninos quando cresciam. E aí é que entra um outro problema do gênero. Você não pode desrespeitar as normas. Se a caixa das meninas foi dada pra você, você tem que seguir aquilo ali pro resto da sua vida e não vem questionar não, minha querida. Aí na escola o que falavam de mim? Que eu parecia um menino, que eu queria ser um menino, que eu pensava que eu podia ser um menino, só faltava eu gostar de menina também. Poxa, que absurdo eu gostar de menino, né? E fora da escola também passava por umas situações complicadas. As pessoas na rua pensavam que eu era um menino. Eu saía com os meus pais e perguntavam como é que é o nome do seu filho. Era um pouco constrangedor pra mim. Na verdade, era bem constrangedor pra mim, porque eu pensava, eu não tô seguindo direito esse negócio que se chama viver. Tem alguma coisa errada comigo. Só que as pessoas se confundiam comigo porque criança é quase tudo igual. Quando você tá na rua e vê crianças, você só pensa que elas são meninos ou meninas por causa das coisas, das caixinhas. Cabelo curto ou cabelo comprido, se tem brinco, qual roupa tá usando. É isso que diferencia as crianças. E eu deixava as pessoas meio confusas. Os meus pais sempre foram muito legais comigo. Eles deixaram que eu me expressasse da forma que eu quisesse quando eu era criança. Só que um dia eles falaram pra mim o seguinte: se você se incomoda tanto com isso, se você se sente desconfortável com o que as pessoas falam, por que você não muda um pouquinho? Vai dar uma olhadinha naquela caixa das meninas, vê se você se adapta. E o problema é que eu realmente me sentia desconfortável com aquela situação. Mas não era comigo que eu me sentia desconfortável. Eu fui uma criança muito feliz. Eu tava super ocupada ralando o joelho, pulando o muro e catando jabuticaba. O que me incomodava era como as pessoas reagiam à maneira como eu vivia. Quando a gente é adulto, a gente consegue entender aquele ditado que diz antes só do que mal acompanhado. Só que quando a gente é criança é muito difícil ser solitária, não ter amigos na escola, ser alvo de piada. É chato quando as pessoas olham pra você e começam a rir. É chato isso, tá? É muito chato. É horrível isso. O mundo te ensina que você não deve questionar as coisas. Você só tem que aceitar. Quando eu comecei a pensar assim, e eu já era um pouquinho maior, eu tentei me adequar ao padrão. Essa fase também não durou muito tempo, porque é muito difícil você viver tentando ser uma pessoa que você não é. Daí eu virei adolescente, mudei de colégio, fui pro ensino médio. E apesar de o ensino médio ser um momento muito difícil na vida de quase
quase todo adolescente, principalmente daquele adolescente que não se enquadra nos padrões. Eu não sei como alguém tem saudade do ensino médio. Mas o ensino médio foi um momento importante na minha vida, porque eu conheci pessoas diferentes e eu conheci meninas que eram muito parecidas comigo. E foi quando eu percebi que, na verdade, eu não era uma exceção no mundo, uma raridade, que, nossa, meu Deus, eu sou muito errada. Talvez o problema não fosse comigo, porque tem várias outras meninas parecidas comigo. E naquele momento isso me deixou feliz, porque eu senti um alívio. Só que mesmo assim, eu ainda tinha essa inquietação dentro de mim. Eu achava que eu era muito estranha, que alguma coisa estava errada. Até que eu entrei na faculdade, com 17 anos, e conheci o feminismo. Obrigada, mulheres maravilhosas, pelo feminismo nosso de cada dia. Cara, o mundo mudou pra mim. Eu percebi que o problema não era comigo. O problema é naquelas malditas caixinhas. Eu sabia que tinha uma coisa errada naquelas caixinhas. Aquelas caixinhas não eram coisas naturais que vieram junto com o mundo. Não, aquelas caixinhas foram criadas, foram construídas pela sociedade. A prova disso é que essas caixinhas mudam com o tempo, de acordo com a cultura, mas não muito, que é para não desestabilizar a ordem. E essas caixinhas servem para sustentar uma ideologia, um sistema hierárquico segundo o qual a mulher é inferior ao homem. E esse sistema é mantido de várias formas por várias instituições diferentes e por meio de vários discursos. O tempo inteiro, na verdade, a gente está mantendo esse sistema e sustentando a existência dessas caixinhas. Por isso é muito difícil romper com esse sistema. Eu não sei se isso é possível, se um dia a gente vai chegar lá, mas eu gostaria muito que as crianças não precisassem passar pelas coisas que eu passei. E eu digo isso sabendo que tem pessoas que passaram por violências muito piores do que as que eu passei. Eu ficaria muito feliz se as crianças pudessem descobrir e desenvolver suas potencialidades sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de imposição. E eu acho que a gente tem uma função e um dever nesse sentido, que é discutir, questionar e problematizar essas questões. Mas esse vídeo está disponível no YouTube, quem quiser, chama Qual é Meu Gênero, e é a Lu e Ponto. É muito bacana porque ele trata muito dessa questão de gênero, que é muito difícil da gente entender. E aí a gente começa a entender o gênero como uma caixinha mesmo. Isso é muito bacana, de você começar a pensar que o gênero, ela é uma coisa criada, né, pela sociedade. Espera só um pouquinho, não consigo fazer duas coisas, gente. Beleza. Então, isso é criado pela sociedade. Então, por que surgiu a Lei Maria da Penha? Para coibir a violência, verificando que o gênero feminino, ele era, há muitos anos, inferiorizado. As mulheres, elas eram há muitos anos agredidas dentro de casa, e até os anos 70, isso não era uma coisa que se falava. Ninguém falava em violência doméstica, era comum. Briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Todas as mulheres gostam de apanhar, exceto as neuróticas. Então, várias coisas da nossa cultura falavam isso para a gente, que era normal uma mulher apanhar de marido. Até que surgiu o caso da Maria da Penha, que é uma biofarmacêutica cearense, que ela foi agredida por 2 vezes. E uma das vezes ela foi agredida com tiros. O próprio companheiro, que era ela era biofarmacêutica e ele era um professor universitário, desferiu 2 tiros contra ela, ela ficou paralítica e ele disse para ela que tinha sido um assalto dentro de casa. Então, ele não conseguiu matá-la. E, logo em seguida, ele tenta, já ela com cadeira de rodas, tenta eletrocutá-la no chuveiro. E aí ela descobre que era ele realmente o agressor. E esse caso foi emblemático porque ela levou isso até as cortes internacionais e foi daí que surgiu a Lei Maria da Penha como uma obrigação do Estado brasileiro criar leis de proteção para essas mulheres. E dentre a Lei Maria da Penha, dentre as coisas que cria, coibir a violência doméstica, cria varas especializadas, então eu atuo numa vara especializada, e faz medidas de assistência e proteção para as mulheres vítimas. O que é violência doméstica? Isso é muito importante da gente ter em mente. É aquela violência que ocorre dentro da casa, então, espaço de convívio permanente entre as pessoas que moram juntas. Por exemplo, eu dou um exemplo muito comum lá em São Paulo, que é a habitação residencial da USP, chama CRUSP, Dia dos Estudantes. Então, eles moram no mesmo quarto. Não são parentes, não são namorados, enfim, podem nem ser amigos, mas se ocorrer uma violência lá dentro, entende-se como conceito de casa, aplica-se a Lei Maria da Penha. Pessoas que são ou não consideradas aparentadas.
sobrinha, tio contra sobrinha, genro contra sogra, filho contra mãe, companheiro contra companheira, pai contra filha, padrasto contra enteada, pessoas que têm esse vínculo familiar. Ou relações afetivas, que é a grande maioria dos casos, quando o agressor ele convive, tenha convivido ou tenha mantido uma relação de afeto com ela. Então, namorado, ex-namorado, ficante, tudo isso entra. Peguete, agora eu peguei essa, descobri essa que eu não sabia, no meu tempo não era isso não. Mas assim, enfim, fica, boy magia também pega. Então, qualquer outra dessas situações, eles são de violência doméstica, independente de ter um namoro muito extenso. E quais são os tipos de violência? Então, eu vou falar um pouquinho aqui. Então, tendo esses critérios, então, sendo dentro da própria casa, ou na própria família, ou relação íntima de afeto, e sendo de gênero, ou seja, gênero masculino contra a vítima do gênero feminino. Depois a gente entra nos debates, se vocês quiserem, de trans, enfim. Mas vamos pensar nisso. Dentro da casa, família ou relação íntima de afeto, do masculino contra o feminino, pode ser caracterizado violência doméstica, essas seguintes condutas. Violência física, muito claro de identificar, porque ela deixa marcas. Lesão corporal. Já tive casos em que o réu ele bate a cabeça da vítima na privada, arranca dente, quebra braço. Muitas vezes não chega a essa situação. Às vezes é um puxão de cabelo, é um empurrão. Todas essas são condutas que, deixando marcas, ou muitas vezes podem não deixar marcas, como havias de fato, caracteriza a violência doméstica. A violência psicológica, eu acho que essa foto ela representa muito, porque tem palavras que ferem mais a autoestima e causam mais danos para a pessoa do que um simples tapa. Eu tive uma vez uma vítima que ela tinha um problema de locomoção, ela mancava, ela arrastava uma das pernas, e o réu chamava ela de mula manca, todos os dias. Mula manca, mula manca, mula manca. Então, para ela, era uma agressão tão profunda que doía muito mais do que se ele batesse. Muitas vezes elas vêm e relatam. Só que essa é a forma de violência que é mais difícil de comprovar. Porque é importante, a prova é muito difícil, precisa de um laudo pericial dizendo que ela sofre de depressão, que ela tem problemas, enfim, e por conta da violência psicológica que sofre. A violência sexual é o estupro, propriamente dito, qualquer relação sexual não consentida, e é importante a gente falar disso hoje, né, principalmente nas escolas, nas universidades, porque basta que haja um ato não consentido, mesmo entre marido e mulher, mesmo entre namorados, a partir do momento em que a vítima fala não, a mulher fala não, o homem tem que parar. Se ele prosseguir nos atos, é caracterizado o estupro. E a violência patrimonial subtrai todo o dinheiro da vítima. Então, muitas vezes eu costumo falar, né, que ele bebe todo o dinheiro dela, pega todo o dinheiro para trocar em pinga, para trocar em drogas. Eu tive um caso muito triste em que a gente se depara com esses casos e fala, meu Deus, o que eu posso fazer? Era uma mulher que ela foi criada num abrigo, então ela não conheceu o pai e a mãe, viveu até os 17 anos, fugiu, casou-se com o agressor. Foi morar no terreno da família dele, então no terreno morava a sogra, as cunhadas, os cunhados, e ela na casa dela com o companheiro. E esse companheiro, ele tinha um hábito muito interessante, assim, ele usava drogas, então eles tinham duas filhas, uma de 5 e uma de 3. Quando ele já saía à noite para usar drogas, ela já deixava as crianças com a sogra, porque ela sabia que quando ele voltasse, ele ia bater nela até cansar. E eram essas as palavras que ela me dizia, ele me bate até cansar. E aí, na audiência, eu vi que ela tinha um corte que ia do nariz até a boca. Aí eu pensei, nasceu com lábio leporino. Aí eu perguntei, eu falei, o que aconteceu na sua boca? Ela falou, ele me morde, doutora. Ele me morde e ele arrancou, abriu a boca dela, aqui o lábio, mordendo. E ele deu várias mordidas no corpo, era uma coisa terrível. E aí eu virei para essa mulher e falei, então, querida, vamos fazer o seguinte? Ela me contou que ela fazia faxina e que ele pegava o dinheiro dela para comprar drogas. Então, ela tinha que dar aquele dinheiro e quando ela não dava, ela apanhava. E quando ela dava e ele voltava, ela apanhava do mesmo jeito.
E aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos prender essa pessoa para tomar, enfim, uma consciência. Ela falou, não posso. Eu falei, mas por quê? Porque eu só tenho ele no mundo, doutora. Eu não tenho família, eu moro no terreno dele. Se eu prender ele, a mãe dele me expulsa de lá. Eu falei, fácil, a gente tem um abrigo, vamos para o abrigo, né? Fácil, a senhora leva as crianças, fica no abrigo. Ela falou, então, doutora, eu não posso, porque na comunidade eu já sou conhecida, as pessoas sabem que eu faço faxinas lá, e as pessoas me dão cesta básica, me dão alimentos. Se eu sair da minha região, o abrigo necessariamente tem que ser em outra região, porque ela não pode mais frequentar os mesmos lugares, ela é um abrigo sigiloso, que nem o juiz sabe onde eles são. Ela fica completamente fora da sociedade, em contato com o mundo, não pode usar celular, não pode ligar para a família. E aí ela falou, doutora, eu não posso, porque eu não tenho família. E se eu for começar tudo de novo, não vou ter nem quem me dê uma cesta básica. E aí eu me deparei com essa situação em que eu não podia fazer nada por aquela mulher. Eu encaminhei ela para um projeto que nós temos de reconstrução da face, chama-se Projeto Fênix, do Tribunal de Justiça. Quando a vítima tem alguma lesão corporal que deixa marcas evidentes e aquilo fere a autoestima da mulher, ela pode fazer uma cirurgia estética, cirurgia plástica estética. E aí eu encaminhei essa mulher para esse projeto e saí de casa, saí da audiência pensando, né, que muitas vezes não há nada que o Estado possa oferecer. É muito triste eu vir aqui dizer para vocês, como uma juíza de violência, há muitas vezes, há muitos casos em que o Estado não pode fazer nada. Então, eu, como representante do Poder Judiciário, eu tive que olhar nos olhos dela e falar, tudo bem, se a senhora quiser processar, se a senhora quiser outros fatos relatar, a senhora vá na delegacia ou vem aqui e a gente vai registrando até que um dia ele seja preso. Então, é muito, muito, muito triste. E a violência moral são essas questões de ameaça, são questões que deixam a vítima, também a injúria, a calúnia, a difamação, que tem que ser analisada sempre caso a caso. Tem 2 casos que relatam bem isso. Uma vítima chegou pedindo uma protetiva porque o réu mandava flores para ela. Aí eu falei, não, passa amanhã, porque aqui não dá, né? Todo dia tem mulher agredida, espancada, com dente arrancado, nariz quebrado, e o réu está mandando flores, essa mulher está reclamando. E aí, marquei uma audiência, falei, vou ver o que acontece, né? Chamei o réu, chamei a vítima, e aí ela me conta, fala, doutora, eu sou casada, já faz 20 anos, essa pessoa eu não vejo faz uns 15, e ela começou a me mandar flores no meu trabalho, me constrangendo, parece que eu estou tendo um caso com ela, e escrevendo cartas, falando que nunca me esqueceu, que eu sou o amor da vida, que quer ter filhos comigo, e eu me sinto perseguida. E aí, de fato, eu falei, meu Deus, graças a Deus que eu marquei essa audiência, porque era um caso que eu seria para indeferir uma medida protetiva, e aí eu pude perceber que ela estava completamente abalada, porque ele mandava flores, e aquilo criou uma situação no trabalho dela, criou uma situação na casa dela, e aí eu conversei com o réu, falei, olha, ela não quer mais o senhor, parte para outra, né, bora, a vida segue. E aí foi muito importante. Então, assim, tem que ser analisado caso a caso. Teve um outro caso que me marcou bastante, foi uma ameaça, em que a ameaça era, vou te jogar no rio. Aí eu falei, gente, mas isso é ameaça? Vou te jogar no rio Tietê? Quem que é jogar do rio Tietê hoje em dia, meu Deus? Lá não tem nada. Aí eu falei, não, vou marcar a audiência também para ouvir. Na audiência, escuto a vítima falando o seguinte relato, doutora, eu tenho muito medo de água. Eu me afoguei já 3 vezes, ele sabe que eu não molho o pé, nem quando eu vou na praia, e me jogar numa água é uma coisa que me causa completamente muito medo, eu fico paralisada. E quando ele dizia, vou te jogar no rio Tietê, eu acreditava naquilo e eu achava que eu ia morrer. É a mesma coisa dele falar para mim, vou te matar. Então, a gente começa a ter uma sensibilidade de entender aquelas situações e muitas vezes entender que aquilo não é uma besteira, é a vida da pessoa que está ali. E uma coisa também que eu passei a entender bastante foi o ciclo da violência. A vítima chegava lá falando que tinha reatado com o agressor. Aí eu virava para a cara dela, a minha escrevente de sala já sabia, falava, doutora, já cochichava. Doutora, eles estão de mão dadas na sala lá de espera. Falei, ih, lascou. Acabou minha audiência, vou ter que absolver, vamos seguir a vida. Aí chegavam os 2 de mãozinha dada
Aí eu falava, a senhora voltou com o agressor? Voltei. E aí, no começo, eu ficava muito brava com isso. Eu falava, mas ele agrediu a senhora, eu tenho tanta coisa grave, porque aí ela vinha e desmentia tudo que ela falou na delegacia. Falou que ia matar, falou que tinha batido. Teve um caso assim, que esse me deixou assim consternada. A mulher pulou, ele tinha supostamente descoberto uma traição, e ele começou a socá-la, desferir socos nela, no rosto, pela casa inteira. Ela subiu, era uma casa de vários andares, assim, uma laje, e ela, com medo de ser morta, ela pulou da laje da casa dela para o quintal da vizinha, mais de 5 metros. Caiu de costas, quebrou a coluna, e aí ela virou, né, na audiência, ela foi socorrida pelo SAMU. Os vizinhos chamaram falando, olha, é uma tentativa de suicídio, né? Chamaram o SAMU foi lá, atenderam ela. E ela chega na audiência e me diz assim, não, doutora, sabe o que é? Eu estava estendendo roupa e a minha laje não tem o bloco, a fileira de bloco aqui, e eu caí sem querer. Falei, tá. Falei, como é que a senhora está machucada no rosto? Porque a árvore, caí em cima de uma árvore, a árvore arranhou. Falei, não arranhou não, a senhora tem aqui um laudo falando que a senhora tem socos, objeto contundente, tem soco no olho, tem soco no nariz, tem, enfim, uma série de lesões. A senhora ficou na UTI 15 dias e a senhora está me dizendo que caiu estendendo roupa. E aí, eu, mesmo com esse depoimento dela, eu condenei, em razão do laudo e em razão dos depoimentos do pessoal do SAMU, que havia socorrido, para quem ela havia falado naquele momento, olha, meu marido tentou me matar, porque viu umas mensagens no meu celular e ficou muito bravo. E aí ele começou a me desferir socos e eu pulei para me salvar, porque eu achei que eu ia morrer. Então, antes eu ficava muito brava com essa vítima. Eu falava, mas a senhora tem que falar a verdade. Eu estou aqui com tantos casos graves e a senhora vem aqui agora mentir na minha cara. E, enfim, eu ficava muito irritada. Mas a partir do momento que eu comecei a entender isso, mudou a minha vida. Por quê? Existe um ciclo da violência. O primeiro momento é a explosão. É a fase violenta em que ocorrem as ofensas, as agressões, os xingamentos, o estupro. Seguido essa fase, esse agressor, ele pede desculpas. Ele fala que ele nunca mais vai fazer aquilo. Ele fala que ele vai para a igreja. Ele fala que ele vai parar de beber. E ele fala que ele fez aquilo por quê? Porque ele estava cansado, porque ele chegou nervoso do trabalho, porque o patrão brigou com ele, enfim, ele está sem emprego. E ele coloca isso, a culpa pelaquela violência que ele praticou contra a vítima, em vários fatores externos. Então, é sempre outra coisa que o deixou violenta, que o provocou. Nunca é uma coisa que vem dentro dele. E uma coisa que me fez parar para pensar, eu sempre achei que tinha esse álcool envolvido, essa droga. Mas eu falei, tem gente que bebe e vai dormir. Tem gente que bebe, senta lá no sofá e começa a roncar. Não é todo mundo que bebe, fica agressivo e sai batendo no cachorro, na mulher, na criança. Então, é uma violência que está dentro desse homem e ele não sabe resolver um conflito e ele agride a mulher. Mas nesse momento da lua de mel, a foto ilustra bem ela com o olho roxo e ele beijando, ele está pedindo desculpas. E ela acredita que ele vai mudar e ele tenta mudar. Ele acredita também que ele vai mudar. Essa é a grande questão. Tem questão de filhos envolvidos, tem a questão da dependência econômica, muitas vezes é aquele homem que traz o sustento para casa, tem a dependência emocional. Então, ela confia nessa mudança e por um tempo ele muda, ele passa a ser um homem nota 10. E aí, isso é a fase da lua de mel. Então, aquelas promessas, tudo se cumpre, só que isso não dura muito tempo. E, logo em seguida, começa a fase de uma exacerbação, tudo deixa ele irritado, tudo deixa ele nervoso, e essa mulher já sabe como é isso, então ela para de conversar com a vizinha, ela para de usar roupa curta, ela para de ir na casa da amiga, ela para de fazer uma série de coisas que deixam ele irritado, para tentar evitar um outro ato de explosão, mas nem por isso evita. Por mais que ela faça todas essas condutas, ele acaba explodindo uma outra hora e ela acaba sendo vítima. Estudos mostram que esse ciclo da violência, ele se repete em média 8 anos até que a vítima tenha coragem de denunciar. Só 5% das mulheres agredidas denunciam na primeira agressão.
Então, isso é muito importante a gente entender. E quando eu entendi que aquela mulher que havia ficado na UTI 15 dias, estava lá de mão dada, falando que caiu por estender uma roupa, eu percebi, eu falei, ela está na fase da lua de mel e acredita nessa mudança. Então, quando você entende isso, aí fica aquela questão, ela não gosta de apanhar, ela acredita que ele vai mudar, ela acredita que está tudo bem. Eu acho que isso mudou muito a minha visão de mundo. E aí eu não pratico uma coisa que se chama agora violência institucional. O que é isso? Ela vai na delegacia, o delegado fala, a senhora aqui de novo? Não. A senhora gosta de apanhar? Não, não é possível, não vou registrar boletim de ocorrência da senhora, não, volta amanhã. Delegacia está cheia. Ou então, em São Paulo, que a gente tem delegacias especializadas, ela vai na delegacia da mulher, está fechada, ela vai numa outra delegacia, não, a gente só registra na DDM, não vem aqui não. Então, a gente percebe que a gente começa a praticar uma violência institucional, que a gente começa a humilhar de algum jeito essa pessoa que está lá. Mas ela está falando aquela versão, não é porque ela gosta de apanhar ou porque ela quer apanhar de novo. Muitas vezes ela acredita na mudança. Eu tive um caso em que ele foi matá-la com uma faca, ela segurou a faca com a mão e ela teve os 4 dedos cortados. E aí ela continuava visitando ele na cadeia. Ele foi preso, eu prendi em flagrante, foi preso em flagrante, eu decretei a preventiva, e ela foi visitar ele na cadeia. E quando ela voltou, ela estava grávida do outro filho na cadeia. E aí eu virei para ela e falei, o que aconteceu? Ela falou, não, doutora, sabe o que é? Eu que apontei a faca para ele. Aí eu peguei uma régua assim, dei para ela, falei, então, peraí, gente, eu dei uma régua assim para ela, falei, olha só, você então pegou a faca pelo cabo, você deu um cabo, você apontou o cabo para ele, você não apontou a lâmina, né? Você segurou a faca pela lâmina, apontou o cabo e falou que ia matar, e aí ele puxou e rasgou seu dedo. Ela, foi isso mesmo. Então, a gente, às vezes, né, começa a se questionar, mas quando você estuda isso, você entende o que está acontecendo e você não revitimiza essa mulher, não julga essa mulher. É uma escolha dela. E a hora que ela estiver pronta, ela vai sair desse ciclo. Eu acho que esse foi assim, o ensinamento maior de tudo isso que eu tive. E aí, o que a gente tem? A gente tem as medidas protetivas de abrigo, ela pode ser reconduzida ao domicílio. É uma obrigação, isso é muito importante, gente, condução ao domicílio após o afastamento. Muitas vezes, ela tem, o homem é afastado do lar, mas naquela casa, ela tem medo de voltar, ela não sabe se ele está lá ainda. Então, a polícia é obrigada a levá-la para casa, de volta. Afastamento da sua casa, sem o prejuízo dos filhos, muitas vezes ela tem lugar para ficar, então ela fala, eu não quero ficar lá naquela casa, a casa é dele, mas eu preciso ir lá buscar carteirinha de vacinação dos meus filhos, material escolar, documento. Ela sai, às vezes, sem roupa, só de chinelo, pijama, enfim. Ela tem que ir buscar os objetos dela. E a polícia tem que acompanhar, sim, isso. É obrigação da polícia. Separação de corpos. Se ela for servidora pública, ela pode ser removida de cidade. Isso é muito importante. E manutenção do vínculo trabalhista e afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Isso é pouco falado, mas também é uma das medidas protetivas que ela tem direito. E para o agressor? Suspensão do porte de arma. Então, muitas vezes ele tem arma. Eu tive umas semanas um réu que ela falou que ela era ameaçada com arma. Aí eu virei e falei assim, o senhor tem arma? Aí ele virou para mim, descaradamente, falou assim, minha arma é Jesus. Essa virou um meme lá na vara, que toda hora fala, gente, minha arma é Jesus. Porque essa foi assim, aí mandei fazer uma busca para ver se encontrava uma arma na casa dele, porque o agressor com arma, o risco dessa mulher ser morta é muito maior. Então, a gente sempre faz essa busca e apreensão quando tem a arma. Proibição de contato da vítima, não frequentar os mesmos lugares, restrição ou suspensão das visitas para os filhos. Eu só defiro quando a violência é dirigida contra a criança. Porque tem o inverso, tem muita mulher, infelizmente, que usa a Lei Maria da Penha para obter alguma medida na família. Então, por exemplo, ela não quer que o marido tenha contato com o filho. Ela vira e fala, doutora, ele me ameaçou a criança que vai matar, e eu não quero que eles tenham contato. E aí você vai ver,
já aconteceu isso comigo, eu fui pesquisar o processo de família, naquele fim de semana começava o pernoite com o pai. Eu falei, não é possível, isso aconteceu na sexta-feira, amanhã a criança vai dormir na casa do pai. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as medidas protetivas. Eu não defiro medida protetiva só com a palavra da vítima. Tem que ter algum outro elemento. Que elemento? Testemunha. Hoje em dia está muito fácil, tem WhatsApp, tem Facebook. Muitas das ameaças são gravadas através de áudios. Então, hoje está muito fácil a prova. E não precisa ter presenciado o crime em si, mas pode saber que ele é agressivo, que ele é violento. Então, sabendo que a pessoa é agressiva, é violenta, tem muitos BOs registrados. Então, a palavra da vítima respaldada com algum outro elemento serve de base para deferir as medidas protetivas. E prestação de alimentos, quando o caso. E quais são os crimes mais comuns? Muito comum, lesão corporal, vias de fato e ameaça. Lesão corporal é aquela agressão física que deixa marcas. As vias de fato é a agressão física que não deixa marcas. E é importante aqui um aviso. Muitas vezes deixa marcas sim, só que ela não tem o dinheiro para ir no hospital ou no IML para fazer o corpo de delito. E aí acaba ficando com uma pena muito menor que eu vou mostrar para vocês. O dano, que ela tem que processar mediante ação penal privada, então ela tem que contratar um advogado ou ser fornecido um advogado do Estado para processar o réu quando ele danifica os objetos dela. Crimes contra a honra, da mesma forma, ela tem que contratar um advogado ou procurar um defensor público, calúnia, injúria e difamação. E o estupro, quando menor de 18 anos, quem promove a ação é o Ministério Público, e quando é maior de 18 anos é mediante representação. Por quê? Muitas vezes a vergonha da vítima em recontar toda aquela história é tão maior que a ação penal ela pode trazer um prejuízo de ter que expor a vida íntima dela e ela não quer. Então, é só para a gente lembrar sempre disso, que muitas vezes ela não quer tocar nesse assunto. Por isso que a gente acha que os números de estupro, eles são subnotificados. Porque realmente muitas vítimas são estupradas, mas não denunciam. E aí que vem o grande problema da Lei Maria da Penha, que eu acho. Os crimes, na verdade, não é um problema da Lei Maria da Penha, porque os crimes estão previstos no Código Penal. As penas são muito pequenas. Lesão corporal, 3 meses a 3 anos, vias de fato 15 dias, ameaça, crimes contra a honra e dano, 1 a 6 meses. O único crime que dá cadeia mesmo na Lei Maria da Penha, segundo as formas de violência da Lei Maria da Penha, é a violência sexual, que é o estupro, que é de 6 a 10 anos ou de 8 a 15, dependendo da idade da vítima. Todos esses outros crimes que acontecem, eles são cumpridos em regime aberto e ele fica em liberdade. Então, isso é muito complicado para a gente que trabalha com violência doméstica, essa questão. As penas são muito pequenas. E ele não vai para a cadeia. E aí, respondendo aquela pergunta, por que ela volta com esse cara? Por que ela não conta? Por que ela muda a versão, que deixa juiz, promotor arrancando os cabelos de desespero? Vergonha. Às vezes ela não quer se expor, ela não quer se deparar com esse preconceito. Ela acredita nessa mudança desse homem, então ela está na fase da lua de mel. Às vezes ela inverte a culpa, é muito comum. Ela vem e fala, eu fui agredida sim, doutora, mas é porque eu não esquentei a comida. Ele chegou do trabalho, a comida não estava pronta. Olha, eu não passei a roupa dele, por isso que ele me bateu. Então ela acredita que ela tem culpa sim, mas isso é uma questão de gênero, né? A gente foi criado para servir a esse homem. Hoje em dia as gerações elas estão um pouco mais conscientes dessa divisão de tarefas domésticas, mas você vai perguntar para uma pessoa que é casada há 40 anos, as tarefas domésticas eram só da mulher. E se ela não cumpria essas tarefas, o marido podia bater nela, porque ela estava fazendo uma coisa errada. Então, ela acredita muitas vezes que ela é culpada. Revitimização pelas autoridades, ela fala, não vou na delegacia, porque chegar lá a delegada fala que eu gosto de apanhar, não vou, porque, enfim, já registrei 30 boletins de ocorrência, nunca aconteceu nada, esse homem nunca foi preso, o que eu vou fazer lá?
Chega lá, a juíza briga comigo, porque fala que, onde já se viu, que eu tenho que falar que ele bate, que ele me agride, mas ele é o pai dos meus filhos, né? E eu tenho medo, minhas crianças gostam dele, ele é um bom pai. Muitas vezes elas falam isso, exatamente isso. Ele é um ótimo pai, ele só é ruim quando ele bebe. Aí eu falei, ele bebe quando? Todo dia. Aí acaba com a gente, né? Todo dia então ele bebe, todo dia ele é ruim então, né? Então não é um bom pai, né? Medo de reviver o trauma, então a vítima ela procura esquecer isso muitas vezes. Então essas são algumas das causas que levam essa mulher a ou ficar em silêncio e não denunciar, ou se retratar no momento da audiência. E a gente, entendendo isso, e entendendo o ciclo da violência, a gente consegue entender por que essa mulher voltou atrás. E aí, o que a gente pode fazer enquanto rede, enquanto advogado, enquanto poder judiciário? É falar, olha, eu estou aqui para o que você precisar. Quando você quiser, a gente tem o serviço tal, que pode te ajudar. Mas é só. Não mais do que isso. Infelizmente, eu gostaria de poder vir aqui e falar hoje para vocês, a gente consegue tirar a vítima da situação de violência, a gente vai arrumar um emprego para ela, eu vou dar uma medida protetiva que ele nunca mais vai chegar perto, eu vou dar uma casa, ela vai para o abrigo, lá ela vai ser bem atendida, mas não é a verdade. Infelizmente, eu venho com a cara lavada aqui dizer isso para vocês. Não é a verdade. Os poderes públicos não têm condição de acolher essa vítima, ela vai estar à própria sorte. E muitas vezes elas pedem protetiva e falam, olha, doutora, agora eu estou protegida. Eu falo, olha, vou dizer uma coisa para você. Isso é um pedaço de papel. Eu não posso garantir sua segurança, eu não posso levar você para minha casa. E uma coisa que me tocou muito, foi uma vez que eu fiz um seminário, eu participei de um projeto, enfim, era um workshop, em que eram mesas, então tinha defensor, juiz, promotor, e a gente trocava os papéis. Em alguns momentos, uma vez eu fui vítima, mas depois eu conto essa história. Eu fui vítima de verdade, mas também fui vítima de mentira. E aí, nesse momento em que eu era vítima, eu tinha várias informações que as outras pessoas não tinham. Então, eu era meu marido era do PCC, eu não podia contar que eu estava sendo ameaçada na comunidade. E ele falou para mim, se eu chegasse em casa com um boletim de ocorrência, ele arrebentava a minha cara de novo, que ele ia tomar meus filhos de mim. E aí eu me coloquei no papel da vítima, eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A gente chega aqui numa audiência, ela vai numa delegacia, todo mundo fica, fala a verdade, fala a verdade. Só que ela não pode contar. Eu pego a minha bolsa, eu saio do meu trabalho, eu vou para minha casa, eu fecho a porta, eu estou tranquila, eu estou em segurança. Mas essa mulher que vai denunciar, que vai me procurar, eu não sei, ela vai voltar e vai morar com o agressor. Então, depois que você entende isso, você olha as vítimas com um olhar diferente, sem julgamentos. Eu acho que essa é a lição mais importante que a gente tem que extrair